noite a todos a mais uma live. Sejam todos super bem-vindos. Estamos ainda aguardando a nossa convidada muito especial. Boa noite, Valéria. Já estou adicionando você aqui. Oh, deu Boa certo. noite, Boa noite. Tudo bem? Como está? tudo ótimo. Que bom, Valéria. Primeiramente, muito obrigada por aceitar o convite. Hoje temos uma honra de te receber no canal da Inteligência Cultural. Meu nome é Angelina Beigrovich e estou conduzindo para construir pontes culturais, justamente construindo pontes culturais entre diferentes culturas. Convidei também a Snijana para falarmos sobre a cultura ucraniana, falamos também sobre a cultura da América Latina. E achei super interessante também falar um pouco sobre a cultura russa. Eu vejo no seu Instagram que você realmente promove muito a cultura, a língua russa. Até vou dar uma palavra para você se apresentar de forma melhor. Eu brevemente queria somente passar a palavra para Valéria Fomina, uma russa que vive mais de 10 anos no Brasil, é uma professora, tradutora e guia de turismo. Valéria, eu passo a palavra para você falar um pouco mais sobre você, sobre o seu trabalho. E mais uma vez, obrigada por aceitar o convite. Obrigada a você, fico muito feliz em estar aqui. Realmente, assim, eu acho que o meu foco principal, o meu trabalho principal e a coisa que eu mais gosto é promover essa conexão entre Brasil e a Rússia, que são, assim, aparentemente, quando você olha para essas duas culturas, são culturas completamente diferentes, né? Não tem tanta coisa se você parar para pensar, né? Onde está o Brasil, onde está a Rússia, né? Super distante. A maioria dos brasileiros nunca viram ninguém da Rússia pessoalmente, a maioria dos russos nunca encontraram ninguém do Brasil pessoalmente, então são super distantes Uhum. e diferentes. Mas eu acho que quanto mais a gente conhece cada cultura, mais a gente vê que é uma coisa, uma outra coisa, aí mais coisa, e mais coisa, e mais coisa, você vê tanta similaridade. Então eu acho que é muito legal poder promover essa ligação e apresentar para as pessoas o outro lado do mundo, outra cultura. E esse é basicamente o objetivo do meu trabalho, que eu tenho escola de russo, Instituto Rússia Brasil, eu tenho aqui minhas redes sociais, onde eu sempre falo sobre cultura russa para os brasileiros, e eu também recebo turistas da Rússia aqui no Brasil, que Olha, que aí lá, interessante. lá acontece outra, né, a troca de cultura ao contrário, que aí eu conto para eles como que é o Brasil, o que, que as pessoas gostam aqui, o que, que não gostam, o que, que fazem, como comemoram as coisas, como vivem. Então, Uhum. sempre tem essa ligação Rússia-Brasil presente na minha vida. Opa. Obrigada por me convidar. Eu espero que a gente tenha um diálogo, um papo muito interessante para todos Com aqui. certeza, contando com a sua experiência, não tenho dúvida. E até, inclusive, eu sempre recomendo, quando tenho a oportunidade de alguém que quer aprender russo, eu também sempre recomendo o seu canal para conhecer. Acho super interessantes os vídeos que você compartilha nas suas redes sociais. Eu gosto muito dessa sua abordagem também de realmente fazer pontes, falando sobre as diferenças culturais, mas de forma muito saudável, não polarizando assim, porque também hoje em dia a polarização é que mais pega, que todo mundo gosta Uhum. de extremos e eu penso ao contrário, que nós precisamos. Eu costumo dizer que nós não escolhemos o lugar em que nascemos. Eventualmente, podemos escolher o lugar onde moramos e morremos, mas Sim. onde nascemos, não. Não, E se sim. muitas coisas são muito culturais, como podemos julgar o outro? E agora, eu tenho tantas perguntas para você, porque você é uma pessoa incrivelmente interessante. Mas começando desde o início, então. Você chegou, qual foi o seu motivo, assim, uma motivação para vir para o Brasil? O que te chocou no primeiro momento? Quais foram as coisas que te surpreenderam muito? E também comparando um pouco com o que você vive agora, por exemplo, apresentando o Brasil para as pessoas da Rússia. Então, juntando um pouco algumas perguntas numa só. Assim, o motivo principal de eu vir para cá, para o Brasil, foi a língua, na verdade. Que Uhum, as pessoas falam, foi por amor? Foi por amor, mas não foi amor
por uma pessoa, não foi amor por um país, porque eu não conhecia o Brasil até então. Uhum. Não era uma coisa que eu já visitei antes ou que eu já, assim, vivi em algum momento. Era um país muito distante, um país muito diferente. E quando eu saí da Rússia para estudar fora, eu conheci bastante brasileiros e eu ouvi português do Brasil. E como eu gosto de línguas, eu achei que era uma língua muito bonita. Continuo achando que é uma língua muito bonita. E, e realmente foi algo que eu pensei, um dia quero muito aprender, um dia quero muito falar essa língua e ver como que são as coisas no Brasil. Então, demoraram alguns anos até eu realmente conseguir ir, mas quando eu cheguei no Brasil, assim, eu cheguei com coragem, basicamente, só. Não tinha muita Olha, coisa, não tinha muita coisa assim bem planejada e eu pensei, eu até tentei procurar algum trabalho antes, alguma coisa, algum intercâmbio, mas é difícil achar alguma coisa quando você já está no Brasil. uhum. Agora, quando você está fora do Brasil e não fala nenhuma língua, não fala nem português, não falava nem português, nem espanhol, assim, que até poderia ajudar um pouquinho, né? Assim, para entender. Não falava nenhuma língua próxima de português e foi, assim, um desafiador, realmente. Com Foi uma coisa certeza. E você não tinha bastante, família, amigos aqui com cara e coragem. Você cheguei, Brasil, cheguei. Oh, basicamente, parabéns. basicamente foi isso, assim, tinha alguns amigos que eu conhecia, né, quando morava fora, mas a princípio não, assim, não tinha pessoas tão próximas que Uhum. poderiam me ajudar facilmente e eu quis vir para cá para o Rio, né, eu moro no Rio e a maioria dos meus amigos moravam em São Paulo, então eles até falaram, se você quiser ficar em São Paulo, eu falei, não, eu quero Não muito vir quero. para o Rio e eu vou tentar minha vida lá e enfim, e foi realmente, foram vários choques culturais, várias diferenças culturais que você Uhum. nota desde o início, porque, como já falei, né, são países muito distantes. Apesar de que quando você olha profundamente, você vê que tem muito mais semelhança que as pessoas imaginam. Mas à primeira vista, claro, tudo é diferente. Para começar, eu saí da Rússia em fevereiro, cheguei aqui, e fevereiro da Rússia é muito frio, e aqui no Rio era calor de 40 graus, Ao carnaval. contrário. Sim, eu queria ver carnaval, então eu cheguei bem, né, no início do Na carnaval época. e era uma loucura, assim, as pessoas fantasiadas em todo qualquer lado e numa língua que eu não entendia, né, num lugar que eu não sabia exatamente como funcionavam as coisas. Então eu mergulhei, assim, com tudo, De cabeça. sim, sim, com tudo nessa aventura, porque realmente os primeiros meses foram bastante difíceis, porque você não fala língua. Assim, eu achava que eu falava, né, falo e falava inglês, eu achava que eu poderia me virar com inglês aqui, mas não é exatamente como acontece. É verdade. Não é exatamente. Mas, por exemplo, se você poderia compartilhar três coisas, porque, claro, nós vamos depois falar um pouco mais sobre essa questão de semelhanças também, mas três coisas que te chocaram mais, que você achou que é muito diferente já não falando sobre clima, porque entendi que o clima foi a Uhum. primeira coisa, É. que fevereiro aqui chegando totalmente diferente. Mas, por exemplo, alguns comportamentos culturais que te chocaram, por exemplo, o que os russos não fazem ou fazem e os brasileiros fazem ou não fazem. Só Bom, três, assim. além do clima, né, que eu já falei, assim, o calor aqui não é só o calor do clima, né? Aqui é muito Uhum. calor humano, principalmente, imagina, carnaval, todo mundo é amigo de todo mundo, e todo mundo tá junto, indo de um bloco pro outro, encontrando amigos dos amigos dos amigos, e assim, é uma onda, né? Uma onda de Uhum. pessoas que 5 minutos atrás não se conheciam, agora se conheceram e já em meia hora já viraram amigos. Já churrasco, E que na Rússia, já te convidam para churrasco, exatamente, assim. já te convidam para sua casa, já falam que vamos marcar alguma coisa semana que vem e já começam a fazer planos. E realmente é uma coisa que, assim, na
Rússia até pode acontecer, mas a gente precisa de uma certa distância, de um certo tempo Uhum, para ver, para conhecer a pessoa melhor. Então, quando a gente encontra alguém, a gente começa a conversar, a gente começa a ter um conhecimento da pessoa e assim, vamos nos encontrar mais uma vez? Pode ser? Sim, mas não é assim que, agora somos amigos, eu já venho para minha casa, já te conto todos os detalhes da minha vida. Isso aqui foi um choque muito grande. E junto com isso, eu acho que aqui também, assim, é meio que continuação dessa personalidade brasileira, uma coisa que as pessoas falam no calor do momento, falam muita coisa, né? uhum. Inclusive, vem para minha casa, né? Vamos fazer churrasco. E muitas vezes isso nunca vai acontecer. Muitas vezes isso é só, É uma não, forma falar. gentil de Sim, falar. claro que assim, tem lugares, tem parte diferente do Brasil que as pessoas, né, não são todos brasileiros iguais, mas a maioria é assim, né, super quentes, querem ajudar, querem fazer amizade, querem tudo. E quando eu cheguei, eu procurava trabalho e as pessoas, quando eu conhecia alguém, sempre falava que ia dar aulas e estou procurando os alunos. E as pessoas falavam, não, é meu tio que ia aprender, é meu amigo, minha amiga que aprendeu, vou passar seu contato, enfim, todo mundo falava assim. Todo mundo que eu encontrava falava assim, só que Não é aquela coisa, tem falava. continuidade depois. No no início eu achei que era assim, tipo, não sei, não que seja algo pessoal, mas algo que a pessoa fala e sabe que não vai fazer. Só que aí depois eu acho que, assim, na minha percepção, eu acho que não é que a pessoa, no momento, a pessoa realmente quer ajudar. Uhum. No momento, a pessoa realmente, assim, tá gostando de você tanto que ela quer te chamar pro churrasco na casa dela. No momento, né, no calor do momento, a pessoa está muito disposta a fazer qualquer Se coisa. empolga na empolgação de Exatamente, tudo isso. exatamente. O que eu percebi aqui no Brasil é isso, as pessoas muito empolgadas, assim, muito querendo, assim, muito fazer agora e vamos, se. Só que aí Uhum. o calor do momento passa. E é calor passando, aí fica meio que assim, a pessoa já não tem mais tanta empolgação, já tem outros problemas na cabeça, já tem outras coisas que ela precisa resolver, e meio que assim, tá. Se ela lembrar de você em algum momento, ela até pode tentar fazer alguma coisa por você, mas é muito que às vezes, assim, a vida dela passa, continua e assim. É, Então, as pessoas eu têm essa, essas mudanças que na Rússia a gente certamente não tem. não tenho. Mas é uma coisa muito interessante, porque nós temos uma história muito parecida, Valéria. Eu também cheguei aqui não fui transferida pelo emprego, então não Uhum, fui expatriada por causa do trabalho. Também não fui. Os meus amigos poloneses, na maioria das vezes, estão aqui por causa do amor. Esposo, uhum. esposa conheceram Sim, em algum lugar, então imagino. chegaram aqui. E no meu caso foi realmente também, eu gostei muito do Brasil, eu comecei a estudar português na Polônia, ainda fiz intercâmbio em Portugal para melhorar o meu português, e cheguei também com duas malas sem trabalho, mas só cheguei ao Brasil. Então, o que você tem para mim agora? Mas o que também é interessante notar sobre esses choques culturais, porque eu notei também essa empolgação, que todo Uhum, mundo te convida, e eu acho que os russos e poloneses são muito parecidos, nesse sentido que somos mais reservados, que uhum. precisamos mais tempo para convidar para casa, mas quando convidamos para casa, isso significa alguma coisa. Ou seja, eu falo para você que eu gosto de você, eu já conheço você e eu convido para você Uhum. ficar na minha casa. Aqui é muito mais, não, é simpático, é bom. Hoje somos amigos, mas isso não significa que eu posso ligar para você à meia-noite, tentando ajuda de você. Um pouco, é mais um pouco, esse sentimento é um pouco mais superficial. E para mim foi isso muito chocante. E eu até por causa disso, eu comecei a estudar russo justamente aqui no Brasil, por causa do choque, das frustrações que eu tive. Eu não entendi, mas por que assim? Eu penso que nós somos amigos, mas não somos amigos tão como eu tenho amizades com poloneses. Então, eu, na forma de me proteger um pouco, eu procurava as pessoas similares, mais parecidas comigo. Uhum. Então, eu comecei a encontrar mais russos, comecei a estudar russo aqui no Brasil. E todo mundo, não, o Brasil é assim, um lugar perfeito para aprender russo, Angelina, realmente. Você escolheu bem.
É uma lógica um pouco estranha, mas eu achei muito interessante essa questão que você destacou sobre esse calor humano, porque eu também, no primeiro momento, é super interessante isso, Uhum. mas depois você sente falta dessa profundidade, que é realmente contar com alguém que te ajudar mesmo, levar isso para frente. Então, eu como uma maneira de resolver esse problema, eu encontrei em encontrar as pessoas mais similares. E cultura russa me pareceu muito, e eu vejo muitas semelhanças também nesse Sim, sentido. sim, eu imagino que assim, eu acho que realmente, acho que na verdade muita gente dos povos eslavos compartilham as, ah, as tradições, o tipo de comportamento, né, de personalidade, essas coisas. Hum. E os latinos, na América Latina, que às vezes brasileiros se incluem, às vezes não incluem no povo latino, mas enfim, a América Latina, eu acho que também tem suas semelhanças, que apesar de que muda de um país para o outro, claro, alguns detalhes, mas a princípio eu acho que muitas pessoas são assim, é um calor humano Hum. incrível e as pessoas são muito empolgadas e querem muito conhecer outras culturas, Sim, saber fazer, mas é assim, muitas vezes a empolgação passa é e, verdade, é verdade. e E com vai, relação, e vai tudo assim, tranquilizando até até chegar no zero. terminar essa empolgação Aham, totalmente. aham. E com relação aos russos que chegam aqui, você também vê algumas semelhanças no sentido de choques culturais que eles vivem, visitando o Brasil, ou são as coisas um pouco diferentes do que você notou? Assim, os turistas, quando vêm, eles têm. Assim, a imaginação que a gente tem do Brasil na nossa cabeça, lá da Rússia, é tudo baseado nas novelas brasileiras. Porque não sei, 20 anos atrás, 30 anos Uhum. atrás, as novelas brasileiras fizeram maior sucesso na Rússia. Inclusive, ainda na época da União Soviética, estreou Escrava Isaura, que foi um choque cultural muito grande para os soviéticos, porque, né, imagina, a União Soviética é todo mundo igualdade, né, todo mundo igual, e de repente é uma novela sobre escravos, sobre escravidão, e foi um choque cultural muito grande para as pessoas. Então a gente se baseia na saber do Brasil, muita gente se baseia só o seu conhecimento nas novelas. Então Uhum. quando chegam aí que tem essa de uma forma eles encontram o que estão vendo, assistindo nas novelas, mas de outra forma a realidade é bastante diferente. Com Né? certeza. As pessoas veem, a gente não tem tanta, por exemplo, a gente não tem tanta variedade, tanta mistura de pessoas na Rússia. Né? Então, o que muita gente se surpreende com essas 50 tons de cores de pele diferentes que você vê, né? De pessoa super branca até pessoa super negra e Uhum. tem todas as tonalidades, tipo de cabelo diferente, é, tonalidade de pele, olho e tudo, assim, é uma variedade tão grande que isso normalmente os Surpreende. turistas notam, sim, porque a gente imagina que tem né, igual na maioria dos países, né, tem um certo estereótipo, né, Uhum. que da Rússia o estereótipo é pessoas brancas, loiras, né, com olhos claros. Claro que a gente também tem essa mistura. A gente também tem várias etnias, mas no Brasil isso é muito mais notável e mesmo minorias, eles têm bastante presença. Na Rússia, algumas minorias são muito pequenas e vivem em um lugar remoto que muita gente nem conhece. Uhum. Mas no Brasil essa mistura é muito grande. Então o que os turistas sempre notam e ficam muito assim surpresos é que porque na cabeça da gente os brasileiros são assim meio morenos, cabelo um pouquinho cacheado, mas aí você chega assim, numa praia e você vê tudo, né? É De verdade. pessoas super brancas até pessoas com pele super negra e tem todas as diferenças ali Muita e variedade, muita muita, diversidade. muita, muita diversidade, muita mistura Uhum. que na Rússia a gente não tem. Inclusive essa coisa, por exemplo, essa consciência de racismo, de diferenças culturais nessas bases, na Rússia
as pessoas não falam tanto, não questionam tanto, porque realmente, assim, a gente, negros, Não negros tem. mesmo, russos, com raízes 100% russos, a gente não tem. Uhum. Hoje em dia, até tem alguns negros, mas são migrantes, ou pessoas que têm, por exemplo, sei lá, mãe russa, pai brasileiro, ou pode ser africano, ou pode ser americano, enfim, é negro, ou ao contrário, Uhum. né? Mãe negra e o pai branco. Entendi. Mas são pouquíssimos, então as pessoas Isso têm sempre essa. surpreende. Não, tem muita, assim, se surpreende muito com tanta Variedade. mistura de pessoas aqui. Sim. E Valéria, eu gosto muito, eu vejo as nações um pouco como seres humanos, com o seu lado luz e o seu lado sombra. E sempre eu gosto muito de tratar nações como o que podemos aprender, porque nós nascemos num certo lugar, como nós falamos Uhum. no início, e nós não escolhemos o lugar, nós nascemos nessas circunstâncias, temos certos pensamentos por causa disso, porque querendo ou não, somos moldados de alguma forma pela cultura em que estamos inseridos. Depois podemos enxergar, e por isso até choque cultural, por quê? Porque nós estamos acostumados a certos comportamentos e depois nos deparamos que, gente, se pode comportar de forma Uhum. totalmente diferente. É o choque cultural, na verdade, né? E eu gosto muito dessa forma de pensar o que podemos aprender com o outro. Então, da sua perspectiva, morando já 10 anos no Brasil, tendo tanto contato quanto com os brasileiros, quanto com os russos, eu vi que também você estava recentemente também na Rússia, visitou lá. Uhum. Então, queria te perguntar, o que você, da sua perspectiva, diria o que os russos poderiam aprender com os brasileiros e o que os brasileiros poderiam aprender com os russos? Sim, é uma pergunta muito, muito legal e muito interessante, porque eu acho que alguns pontos, por mais que eu já falei que a gente, que somos um povo, os dois povos bastante parecidas, que a gente tem bastante coisa, olhando profundamente, a gente tem bastante coisa em comum, mas tem algumas partes que somos muito extremos. Eu Hum, acho, por exemplo, essa coisa de, ah, assim, que na Rússia tem uma certa pressão social para você fazer as coisas, para você conseguir alguma coisa na vida, para uhum, você sempre estar em movimento, sempre precisar. É como se fosse uma escada rolante. Não, se você está parado, você está indo para baixo. hum, Então, no mínimo, assim, no mínimo, para ficar no mesmo lugar, você sempre tem que estar andando na velocidade da escada rolante. Se você quer subir, aí tem que andar muito mais rápido. Então, o que eu sinto na Rússia é que tem mais essa cobrança da sociedade em geral, das pessoas, e eu acho que de uma forma, eu acho que pode ser também legal, porque a pessoa meio que se movimenta, né? Ela começa a agir e fazer algumas coisas, mas de outra forma pode gerar uma pressão demais, que vira estresse, que vira coisa pesada para a pessoa, e a pessoa não vive mais, a pessoa sobrevive correndo para frente. hum, Nesse ponto, eu acho que aqui no Brasil, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, né? Eu sei que São Paulo é um pouquinho diferente, sul do Brasil também, são pessoas um pouco mais europeias, vamos dizer assim, uhum. e tem um clima um pouquinho diferente e disposição, mas eu acho que o Rio para cima, a maioria vive com coisa assim mais relaxado, né? Hoje não deu, posso fazer amanhã e tá tudo bem. Que de novo, assim, eu acho que de uma forma é bom e de uma forma nem tanto, né? Porque de uma forma que a pessoa não vive estressada, ou seja, vive mais feliz, vive mais alegre, com menos coisa na cabeça. De outra forma, às vezes você pode relaxar tanto que não consegue mais, não consegue mais voltar para onde Ritmo. você está e onde você precisa fazer. Então, esses são duas coisas bastante extremas. Então, eu acho que os brasileiros poderiam aprender com os russos um pouco, assim, mais essa coisa de ser mais pontual, ser mais, assim, tipo, colocar um pouquinho mais ah, esforço. Não estou falando que os Exigir um pouco brasileiros. mais de si também nesse sentido, Sim, né? sim, porque Exigir a um pouco. autocrítica eu acho que também é uma coisa que a gente deveria ter, né? Uhum, Não se criticar o tempo todo, mas fazer uma análise assim, o que eu fiz de errado
nisso e não levar tudo para o lado pessoal, porque o que eu vejo é que muitas pessoas pensam que se você critica o trabalho da pessoa, você está odiando a pessoa. Uhum, Só que não, assim, tem pessoa que você gosta e tem um trabalho que ela fez que você não gostou. uhum, Não tem, né, uma coisa não tem a ver com outra. E do outro lado, os russos acho que deveriam tentar aprender a viver um pouquinho, uhum, porque quando você sempre está em busca de algo melhor, algo mais, né, tentando ser cada vez mais bem-sucedido e mais profissional e corre o tempo todo, a vida passa, né? As pessoas trabalham e depois voltam para casa para dormir e dia seguinte é a mesma coisa. Então parece um ratinho correndo, né, o tempo todo sem parar. Então acho que os dois poderiam aprender. Acho que se a gente chegasse em algum lugar equilíbrio. em No equilíbrio, no meio, assim. meio, acho que seria muito legal. A questão essa tem a ligação com a questão de crianças também, que aqui no Brasil as crianças são tratadas bastante como assim, com muito amor, com muito carinho, com muitas emoções, assim, sempre abraçando, sempre fazendo carinho na criança. E na Rússia, claro, assim, as pessoas também amam seus filhos, mas ali entra aquela didática um pouquinho mais exigente. Eu acho Uhum. que por isso que as duas nações crescem, né? Porque a gente tem esse tratamento diferente na infância, aí os dois crescem dessa forma. Eu acho que também a gente poderia ter um pouquinho mais de equilíbrio, porque a criança precisa de muito amor, mas também precisa de disciplina. Com Então, certeza. É que é é uma interessante isso. mistura. Uhum. Esse ponto, Valéria, eu achei muito interessante, por duas razões. Tanto sobre as crianças, eu assisto muitos programas em russo, seriados, filmes, eu gosto muito da cinematografia russa. Sempre, ainda na Polônia, nós tivemos muitos encontros de cinemas russos e eu adoro. Mas eu sempre admirei o balé russo. E eu vi, por exemplo, vários seriados, vários filmes que falam sobre a disciplina que Uhum. criança precisa ter desde o início para realmente treinar, para ser boa, muito exigente e tudo. E depois eu vi algumas aulas de balé aqui no Brasil. É totalmente, aqui é como uma diversão para a pessoa, para a criança, enquanto na Rússia é uma profissão, que a pessoa Sim. já entra, já precisa realmente com um certo regime. Então isso já, quando você comentou sobre essa questão de crianças, né, eu já tive essa imagem do balé russo. E a diferença, aqui tratado mais como a minha bailarina, assim, mais como Uhum. diversão, e lá com, não, disciplina, não se come assim, você precisa ter esse peso, treinar tantas horas, assim. Isso foi uma primeira imagem que eu tive. E também na semana passada eu tive um privilégio assim de ter uma aula de negociações interculturais com executivos russos de Moscou. Legal. E eu notei, eu estava com eles um dia e meio, então eu vi as visitas que eles fizeram na Natura, por exemplo, nós visitamos a Natura também para eles conhecerem a empresa, como funciona, e eu fiquei encantada também, de alguma forma, porque eles estavam muito focados. Eles fizeram perguntas muito, assim, se prepararam, queriam saber, realmente dava para perceber que eles querem exprimir tudo nesse Uhum. momento. Então, e muitas vezes quando eu vejo o comportamento dos brasileiros, claro, eles também aproveitam, mas de forma mais leve, parece. Então, eu Uhum. senti essa diferença um pouco no foco deles. Parece que eles não querem perder nada. Todas as informações, já perguntas, assim. Tive essa sensação que realmente essa autocobrança muito alta para Uhum. aproveitar tudo o que eles podem aproveitar do momento. Se então fazer perguntas, se têm dúvidas, participam na aula, fazem perguntas. Então, eu notei essa diferença também. Não, realmente, eu acho que a gente tem isso bastante. Mas é isso, eu acho que assim, seria bom ter um equilíbrio, né? Que poder Uhum, fazer os dois. Aproveitar, por exemplo, né? Se você está no trabalho, aproveitar para fazer um bom trabalho e depois aproveitar também para ter um descanso, para relaxar, para sair do trabalho e viver a vida também. com Então, acho que esse, certeza, com certeza. podemos, as duas culturas, uma mistura de duas culturas pode ser muito bom nisso. Uma ensinando a outra as Com diferenças certeza. culturais.
E, por exemplo, você ensinando os brasileiros russo, normalmente você notou qual é o motivo desse encanto pelo idioma russo? Também é interessante, porque os brasileiros querem aprender. Qual a sua percepção disso, esse interesse pelo idioma russo? Isso realmente é muito interessante, porque eu nunca imaginava que Uhum, aqui no Brasil as pessoas iam querer aprender russo. Nunca foi, nunca foi nem a ideia que terá alguém que quer aprender russo, e quando os primeiros alunos começaram a aparecer, eu fiquei bastante surpresa. Mas, sim, claro, eu sempre pergunto porque é muito curioso também para mim, uhum, né? A língua russa não é uma língua tão importante, pelo menos não aqui tão distante, né? Nos países que são perto, que ficam perto da Rússia até que está mais importante, né? Saber falar russo por questão de viajar para lá, ou por questão de ter família lá, ou ter negócios com a Rússia. Mas aqui no Brasil é tão longe hum, e foi uma surpresa muito grande. E o que eu descobri que, na verdade, eu acho que eu já trabalhei como professora de inglês, inclusive no Brasil, antes de ter os alunos e escola de russo, eu trabalhava como professora de inglês. E o que eu notei, assim, é muito mais agradável trabalhar com quem quer aprender russo, porque inglês muita gente aprende porque precisa. uhum. Aquela coisa, não tem, não tem muito amor, não Não tem tem muito muito carinho, encantamento, não tem, encanto, pois é. assim. É coisa, é necessário porque eu vou poder ir para outra empresa que precisa, que exige, que necessita inglês e eu vou poder, não sei, ser promovido ou vou poder, ah, não sei, estudar alguma coisa em inglês, enfim, normalmente é um foco mais profissional. E com russo, não. As pessoas Hum, perguntam, com BRICS, tem muitas pessoas que querem aprender russo. Nem tanto. Assim, a maioria quem vem para cá da Rússia ou que vai daqui para a Rússia, sempre levam tradutores ou contratam tradutores no local. Então, eles não querem passar tempo, muitos anos aprendendo a língua só para ter uma reunião, por exemplo. uhum. Então, a maioria aprende porque gosta, e isso é a parte mais gostosa de trabalhar Legal. com os alunos de russo, porque é uma motivação que não passa. Uhum. Não, mas se a pessoa gosta de ler a literatura russa, ela vai continuar gostando, ela vai continuar querendo ler um dia em original, talvez. Se a pessoa gosta de música russa, ou de balé, ou de, não sei, arquitetura, religião, alguma coisa que tem a ver com a Rússia, a pessoa vai querer continuar, porque a gente nunca aprende só a língua. Uhum. A língua, ela traz bagagem cultural, ela traz toda essas possibilidades de conhecer a cultura mais. Quanto mais você conhecer a língua, até pela própria língua mesmo, né? Tem coisas que as estruturas, o vocabulário, Uhum. vem das coisas, vem das raízes e são formadas de outra forma. E você, quando se fala para os alunos, por exemplo, em russo a gente não tem o nome exato para namorado e namorada. Não tem a palavra própria, que no Brasil, não, no Brasil tem namorado, namorada, e não se confunde com, né? Se você fala esse meu namorado, ele é namorado, não tem outra possibilidade, se ele é um Uhum. amigo ou não é amigo, ou algo assim. Na Rússia a gente não tem palavra, nem namorar, nem namorado, nem namorada, né? A gente usa outras palavras que dentro do contexto significam que isso aqui é meu namorado. E Opa, que isso é interessante. interessante, né? Pois é, porque isso é um reflexo que a cultura russa é muito mais a língua, né? É reflexo na língua as coisas a cultura é muito mais patriarcal e muito mais Uhum. tradicional, né? Que ela dificilmente consegue se abrir assim tão fácil, tão rápido e junto com a modernidade, né? Se antigamente não existia namorado e namorada, então não Não tem tem palavras para isso. mais. Tipo, as Entendi. pessoas se adaptam na modernidade usando outras palavras, mas não criam as Essas novas palavras palavras para isso. novas. Olha, que interessante. Aqui também temos uma pergunta do Marco Aurélio e também já encorajo, se alguém tiver perguntas, assim, por favor, aproveitar.
mas vou ler aqui a pergunta do Marco Aurélio. Boa noite. Como você acredita que seria a adaptação de um brasileiro à cultura e vivência russa? A cultura russa aceita bem os estrangeiros, Valéria? Em geral, assim, claro, eu acredito que igual aqui no Brasil tem estrangeiros e estrangeiros, né? Tem pessoas que isso é coisa mundial, eu acredito, né? Que a Uhum, gente sempre meio que gosta de mais de uns e não gostamos tanto de outros, né? Estrangeiros. Existe assim um preconceito, essas coisas. Acho que é uma coisa bem mundial, assim, bem do ser humano. Mas em geral, o que eu vejo e principalmente assim, uma pergunta de um brasileiro na cultura russa, os russos adoram brasileiros. A gente uhum, tem essa a maioria, claro, a maioria nunca conheceu um brasileiro ou uma brasileira na vida, porque é super distante e os russos também, pouca gente viaja tão longe para fora. Então, quando eles encontram alguém do Brasil, o Brasil é sempre. Acho que é legal ser brasileiro no mundo, porque o Brasil sempre passa aquela imagem de calor, sol, carnaval, festa, praia, todo mundo alegre, futebol, uhum. né? Pessoas torcendo. Eu acho que o Brasil tem essa imagem muito ensolarada, muito com cores muito Positiva. vibrantes. Aham. Então, as pessoas, quando falam do Brasil, eu sempre penso nessa coisa alegre e legal e bonita. E, em geral, os russos gostam muito dos brasileiros. E esse ano, quando estava na Rússia, eu conheci bastante gente da embaixada brasileira em Moscou. E todo mundo falou que assim, que as pessoas são super receptivas, né? Os Uhum. russos são super receptivos com eles, sempre tentam ajudar, mesmo quando não fala a língua, sempre tenta ajudar na mímica ou alguma forma e enfim, é algo que a gente com certeza, assim, não somos tão amigáveis e tão abertos quanto os brasileiros, claro, Uhum. porque acho que é impossível ser. Eu também acho que Não os tem brasileiros comparação na escala, os brasileiros são acho que top top. é mais que os brasileiros é impossível. Acho que já está no topo, assim, de calor humano e coração aberto. Então, com certeza, não somos tão abertos e tão amigáveis. Mas, em geral, quando você faz amizade, e eu já ouvi esses relatos, assim, das pessoas que foram para a Rússia e falaram para mim que quando você faz amizade com os russos, a amizade dura muito. As pessoas te chamam para sua casa, as pessoas compram coisas para você, cozinham alguma coisa para você na sua casa e sempre tentam agradar. E assim, somos bastante hospitaleiros. Só precisa De quebrar um esse primeiro tempinho. gelo, É. ganhar essa confiança e depois acho que as pessoas ficam muito alegres e se você, assim, quem quiser ir para a Rússia um dia, eu super recomendo aprender pelo menos assim algumas frases e palavras básicas e uma das frases aprender para falar que você é do Brasil. Eu acho Primeira que frase. eu acho que as pessoas vão ter um carinho a mais sabendo que a pessoa é do Brasil. Acho que as pessoas vão ter É um, um esforço, vão fazer um esforço a mais para ajudar ou para responder a pergunta que a pessoa tem. é verdade, eu também acho que tem isso. Na Polônia seria parecido um pouco. Também acho que o Brasil tem essa percepção muito positiva lá. E Valéria, aproveitando também, eu vi que recentemente você estava em Moscou, até algum vídeo você até mostrou um pouco a questão da segurança também, Uhum. né? Então também é um dos pontos que também podemos distinguir uma diferença, a segurança no Brasil e na Rússia. Você pode falar um pouco mais sobre essa questão? Sim, essa é uma questão, para mim, pelo menos, bastante triste, assim, porque eu gosto muito, né? Já moro aqui tem mais de 10 anos, gosto muito do Brasil e eu acho que é um ótimo lugar para viver e o clima eu amo e as pessoas e a natureza do Brasil é super rica e super bonita e acho que realmente poucos países no mundo têm uma costa tão grande, né? Tem tanto mar no país e todas as praias são bonitas Hum, e
porque dá para nadar e dá para passear, enfim. Mas essa questão de segurança realmente é algo que me entristece bastante no Brasil, porque é difícil, né? É difícil viver sem saber, assim, se você vai, não sei, voltar para sua casa com suas coisas ou sem suas coisas, Hum, né? Se você vai conseguir sair para andar e não vai acontecer nada ou pode acontecer alguma coisa. Então, essa questão, nessa questão que acho que muita gente não conhece e ainda tem aquela imagem de Rússia cheia de máfia, armas, é um lugar muito cinza, muito assim, muito perigoso. Na questão de criminalidade na Rússia é muito bom. É muito uhum, bom. Eu passei agora 6 meses dessa vez e eu andava para todos os lugares sozinha, não, uma mulher, e não me sentia desconfortável. Eu poderia falar no telefone, eu uhum. poderia andar e assim as pessoas até chegavam para falar alguma coisa assim. Imagina, você está na rua sozinha, né? Tem alguém passando, mas nunca para abordar assim, tipo para pegar alguma coisa. É sempre mais ou pedir informação, ou não sei, tentar conhecer você ou algo assim, né? Conversando, né? Iniciar uma conversa, mas nunca no que estava, tipo, passam as coisas. Não vou falar que a Rússia é um lugar perfeito, não acontece nada. Claro que acontece, né? É muito Certo. difícil achar um país onde não acontece nada de criminalidade. Hum, Acho que é um lugar que tem bastante segurança no que está de criminalidade, e isso é. hum. Se o Brasil fosse assim, eu acho que não teria espaço no Brasil. Acho que todo mundo Queria. já ia estar aqui, ia querer viver aqui. É Então, verdade, é uma diferença é grande. Também na Polônia também está muito mais tranquila. Eu vi aqui que o Davi comentou que é difícil ver alguém da Polônia morando no Brasil. Não sei se é uma brincadeira, eu conheço muitos poloneses aqui em São Paulo, eu moro em São Paulo. Não sei como no Rio você também tem algumas pessoas conhecidas no Rio de poloneses ou não? Também tem? Tem. tem sim, não tanto, né? Mas, assim, mas eu acho que é isso. As pessoas, quando você conhece um, você conhece um monte. É Né? Igual, verdade. igual os russos também, assim, não tem, comparando com a Europa, comparando com os Estados Unidos, não tem tantos russos aqui no Brasil. Hum. Apesar de que agora tem mais, né, nos últimos 2 anos, mas mesmo assim, e as pessoas ficam super surpresas quando eu falo que sou da Rússia. Nossa, Rússia? Mas como assim? E as pessoas se espantam bastante com a presença, né? Ninguém chuta que eu sou da Rússia, sempre chutam que eu sou inglesa, francesa, americana, É, australiana, mas nunca, poucas vezes que russa. alguém chegou perto assim. Então, mas quando você conhece um, você já conhece um monte, é É lógico. verdade. E as pessoas É verdade. meio que se Ah, juntam com justamente cer- por essas questões, diferenças culturais. é, 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 é curioso, mas, por exemplo, eu moro em São Paulo, então eu vejo que tem muitos. Eu também conheço muitos russos, mas se eu poderia comparar a quantidade de russos e poloneses em São Paulo, eu diria que os russos têm muito mais do que os poloneses. Nós temos uma relativamente pequena comunidade, mas também, Davi, temos muitas pessoas, porque muita imigração russa ucraniana, polonesa, está no sul do Uhum, Brasil. uhum, Paraná, principalmente Paraná, Santa Catarina, mas Paraná mais. Rio Grande do Sul foi mais imigração mais alemã, mas uhum. também tem algumas cidades polonesas, ucranianas, russas. Lá tem também mais. Oh, e também eu nunca vi um gringo na minha cidade, porque moro no Tocantins. Opa, Realmente, assim, morando tão distante das cidades turísticas e no meio do nada no Tocantins, realmente é difícil ver. difícil, difícil. E Valéria, eu não posso não te perguntar também sobre a sua percepção agora na Rússia. Como está a situação? Como está?
como as pessoas assim enxergam a situação, assim, curiosidade também, como você enxerga? Você já visitou ainda 2 anos atrás? Com muita frequência você vai para a Rússia também? Sim, eu tento ir uma vez por ano, Uhum, porque toda minha família mora lá, então fui lá no final de 2022, primeira vez, depois né, dos acontecimentos, uhum, e agora passei bastante tempo. É uma questão bastante complicada, assim, porque o país, assim, eu enxergo tudo isso como guerra, e o uhum, país está em guerra, mas de uma outra forma, você não estando lá, né, não vendo realmente o campo de batalha, sem saber o que está acontecendo, se você não lê notícias, não assiste TV e não segue canais, né, que falam sobre o conflito, eu acho que a coisa está bem camuflada. É uhum, bastante, é bastante fácil não perceber que algo está acontecendo. uhum, E, então é uma sensação bastante polêmica, assim, quando você pensa que é na fronteira, com certeza tem gente morrendo, e nas outras cidades que são longe da fronteira, parece que a vida está normal. uhum, Muitas coisas saíram da Rússia, muitas empresas, mas isso é um ponto interessante, que quando eu cheguei no final de 2022, ainda muito recente, né, tudo aconteceu, realmente não tinha tantos produtos estrangeiros, porque pararam de importar e sumiram muitas coisas, né? Não sei, por exemplo, Coca-Cola, não tinha Coca-Cola, criaram não vou dizer uma cópia, mas uma alternativa, assim, uma Coca-Cola uhum, russa. uhum, Saiu o McDonald's, criaram um McDonald's russo. Saíram as marcas de roupas, aí no lugar delas chegaram marcas parecidas, com posicionamento, assim, com nome diferente, mas a posicionamento bastante parecido. uhum. Mas agora, ainda mais tempo, né? 2 anos e meio já passado, as coisas foram substituídas mais ainda. Inclusive, algumas coisas voltaram, só que não voltaram diretamente. Por exemplo, Coca-Cola, você consegue achar uma Coca-Cola normal no supermercado, só que a Coca-Cola que foi importada para algum país dos Estados Unidos, e desse país foi importado para a Rússia. Uhum. Então, o caminho ficou um pouquinho mais distante, mas o caminho continua existindo. Então, Uhum. tem pessoas, tem um amigo que mora em Moscou, que é da Espanha, e ele falou que tem muitos produtos da Espanha que você consegue comprar Uhum. facilmente na Rússia. Muita comida, o famoso Ramon ibérico, né, espanhol, você consegue comprar. Claro que os preços são mais altos que seriam na Espanha, mas também dá para entender, né? É uma importação. Então é curioso como São as a, outras alternativas, os caminhos pois alternativos. as coisas na verdade assim, é curioso, é assustador e confuso ao mesmo tempo, porque você fica pensando, nossa, assim, deveria, né, assim, já que aplicaram sanções deveriam funcionar, mas parece que com o tempo as pessoas começam a achar outros caminhos, e eu acho que o povo russo é bastante criativo nesse ponto. Hum, Porque o que é os russos, assim, muita gente que saiu da Rússia, principalmente, que são pessoas que têm, assim, um posicionamento mais ativo, né? Que, não quero ver um país que está fazendo isso, e são pessoas bastante ativas, começaram a criar os esquemas de como que transferir dinheiro, por exemplo, né? Que uhum, agora o SWIFT não está funcionando na Rússia, então é muito difícil transferir dinheiro de fora para a Rússia e da Rússia para fora. Então, nossa, criaram mil esquemas de como fazer tudo, de como. E é engraçado que às vezes acaba que você até, não sei, troca dinheiro até com menos valor perdido do que se você fizesse isso através dos olha, caminhos originais do Swift e tudo mais. olha, É, é, é muito, é, verdade. muito, é muito curioso, é muito É. assustador ao mesmo tempo, porque você pensa, meu Deus, um mundo como é
você tenta bloquear uma coisa, você tenta fechar uma porta e a pessoa tá saindo pela janela. São interesses, na verdade, sim, os países têm seus interesses e vão, de alguma forma, achar um caminho. Só que, assim, são duas coisas que me surpreendem um pouco, porque eu imagino que, claro, os preços vão aumentar. Até queria te perguntar se os valores aumentaram muito, porque imagino que essa bolha não pode, porque as pessoas têm um certo poder aquisitivo e certos valores não vão poder pagar pelos Coca-Cola, por exemplo, assim, se ela for muito mais cara. Então, os preços aumentaram muito. Assim, os preços aumentaram, com certeza. Mas assim, se a gente pensar, por exemplo, agora que eu voltei para o Brasil, eu estou vendo os preços aqui no Brasil, né? Passaram Uhum, 6 meses, tem muita coisa também que aumentou, né? Não sei, azeite, entendi. algumas coisas assim de supermercado que você vê que você fica assustado, fica pensando, meu Deus, como que subiu tão rápido? Então, Hum, assim, na Rússia, claro, os valores aumentaram, mas o que também é coisa curiosa e interessante é que não foi um aumento tão, muito grande. tão drástico, Uhum, não foi um aumento tão louco, que, por exemplo, assim, não sei exatamente assim, em quanto por cento aumentaram os preços do supermercado, mas como exemplo, quando eu estava indo para a Rússia, uma amiga minha me perguntou, você vai parar em Dubai? Eu falei assim, vou fazer uma parada em Dubai, depois eu vou na Brasil, Dubai, Moscou. uhum, E depois eu vou para Moscou. Ela falou, meu marido precisa de um telefone novo, dá uma olhada lá no supermercado, no shopping, se você consegue encontrar o celular que ele quer e dá pra gente o valor, quanto ele custa. E quando eu fui pesquisar e vi o preço, eu passei para ela, ela falou, olha, aqui é um pouquinho mais caro na Rússia, mas assim, se você comprar lá, aí quebrar ou alguma coisa, vai ter muito mais problema. Então, hum. assim, ela falou, nossa, não vale a Não faz pena. sentido. A diferença é tão pequena que não vale a pena. E assim, eu estava muito surpresa, porque a Apple, né, oficialmente saiu da Rússia. E foi a mesma coisa. Todo mundo está com iPhone, todo mundo está comprando as coisas, e tem lojas. De novo, só que eles importam da terceiro país, né? É, Eles não importam um no diretamente dos meio. Estados Unidos. Eles importam Exato. provavelmente mesmo para os Emirados Árabes, e dos Emirados Árabes provavelmente vai para a Rússia. Então, Então, e é curioso, porque não, você imagina que eu acho que antigamente os preços dos eletrônicos, porque aqui, por exemplo, no Brasil os preços são muito altos, né, dos sim, eu eletrônicos. não Na Rússia compro, tento também. não comprar. Na Rússia também sempre foi bastante alto. Então, e hoje em dia, né, olhando os preços, você pensa, Olha, nossa, mas não mudou tanta coisa. olha. Por mais que as pessoas acharam esses terceiros caminhos, mas o preço não tá tão ruim. O preço tá, sim, Olha, um pouquinho mais caro do que você poderia comprar em outro lugar, mas não é tanto. assustador assim. Mas é interessante, eu também tive uma reflexão muito interessante depois dessa visita, porque foi, na verdade, essa aula que eu comentei antes, que fizemos na semana passada com a Fundação Dom Cabral, foi da escola de negócios em Moscou. Então, foram os executivos de várias empresas, C-levels, donos de empresas, que têm esse poder aquisitivo para poder aprender e estudar fora também. E o que foi para mim interessante, porque conversei com as meninas lá da escola, e elas falaram para mim assim, sim, são os executivos aqui que têm esse poder aquisitivo, ainda que podem viajar assim e tudo, mas qual é o problema aqui? Que hoje eles fazem alguns negócios, algumas pessoas fazem negócios com outros países, e no dia seguinte já recebem informação que tem sanções e não podem fazer mais negócios assim, com esse país, que, tipo, eles precisam se reinventar muito rapidamente para continuar a viver, sobreviver, porque da noite para o dia a situação muda. É muito dinâmico o que acontece pela perspectiva desses executivos. Eu achei somente importante destacar essa perspectiva que foi passada para mim. E o que eu notei, porque fizemos uma aula sobre negociações interculturais, e ainda quando eu morei na Polônia, 10 anos atrás, nós tivemos também clientes russos
E eu me lembro que sempre os russos, naquela época, com quais nós trabalhamos na empresa, foram muito agressivos na negociação. Ou Uhum. seja, não foi uma negociação colaborativa. Olha, win-win, né? Nós vamos Não. assim, assim. Foi mais, eu sou assim, você precisa se adequar às minhas expectativas. Um pouco assim. Nós tivemos essa percepção que os russos foram mais não colaborativos nesse sentido. Esse estilo de Uhum. negociação foi muito mais duro, assim, jogo Uhum. duro deles. E agora, quando eu conversei com eles, eu vi que as pessoas totalmente. Claro, não são as mesmas pessoas, então não posso comparar porque são Uhum. outras pessoas, outras experiências, mas essa reflexão que me veio à cabeça porque eles não, agora eu sou sincera com as pessoas, queremos fazer negócios, então eu falo diretamente o que eu tenho, o que eu preciso para fechar negócio, que me pareceram que mudaram um pouco como executivos, né? Mudaram um Uhum. pouco a maneira de negociar, em vez de ser mais jogar jogo duro, foi mais colaborativo, tá? E até muitos executivos mencionaram que agora nas negociações eles aplicam mais isso. Eu quero isso, preciso isso, o que você tem, mais sinceridade na conversa, mais Uhum. colaboração. Não sei se você tem essa percepção ou só foi coincidência das minhas experiências, porque, como eu digo, eu não comparo as mesmas pessoas, eu Uhum. comparo somente a minha vivência 10 anos atrás, que trabalhamos com certas empresas e nós notamos esse comportamento. Agora são outras empresas, outras pessoas, assim. Mas essa reflexão. E queria também saber se você nota uma coisa parecida ou é coincidência, mera coincidência? Como você enxerga um Não, pouco essa? eu acho que em geral, assim, que tem pessoas que, por exemplo, eu nasci na União Soviética. Uhum, Né? Eu não vivi muito na União Soviética, mas eu nasci lá. Então, os meus pais, toda a vida deles passou na União Soviética. Eles nasceram, cresceram e até uma certa idade viveram na União Soviética. Então, a minha geração é basicamente a primeira geração que está vivendo, que nunca viveu na União Soviética e está vivendo um mundo diferente, né? Uma realidade diferente. E por mais um, que a gente não tem assim 100% democracia, né? Que a gente tem umas certas questões ali, mas uhum, já é uma outra percepção, já é um outro comportamento, né? Que as pessoas sempre falam, os russos bebem muito, né? Então, eu acho que antigamente talvez as uhum, pessoas bebiam muita vodka e assim, eram mais duras pessoas, né? Mas porque a realidade era mais dura, a uhum, realidade era mais é, difícil e ninguém se importava com o sentimento de ninguém, né? As pessoas eram basicamente instrumento para criar, para construir comunismo. As pessoas uhum, eram só os detalhes de uma máquina que tinha que funcionar, então ninguém se preocupava com o sentimento, ninguém se preocupava com o que a pessoa estava sentindo. Né? As uhum, pessoas, você tinha uma obrigação, você tinha um poder, você tinha um dever e você tinha que cumprir não por questões de porque você gosta ou não, mas porque o partido precisa de você, a pátria uhum, precisa de você, né? Então tem aquela coisa das ideias, né? Eu faço isso por ideia, porque eu tipo, não preciso não preciso que alguém me reconheça que eu uhum, fiz isso. Eu só quero fazer porque eu quero, né, gerar um bem para todo mundo. E dos tempos, né, de 2000 e quanto mais a gente está indo, e eu sinto que a sociedade muda bastante. Né? Por exemplo, tudo bem, a gente ainda não chegou no nível do Brasil de fazer terapia com psicólogos, por exemplo. Aqui isso é desenvolvido muito mais. uhum, Mas eu já conheço pessoas da minha geração que fazem terapia, que pensam dos sentimentos, de como que a pessoa funciona umas determinadas situações. E uhum, eu assisto bastante assim podcasts de psicólogos da Rússia que comentam justamente isso, que sei lá, 20 anos atrás ele era completamente diferente. 20 anos atrás você, não sei, ter psicólogo significava que você era louco.
né? As pessoas, a geração dos meus pais ainda não entende essa coisa do psicólogo, não entendem muito bem essa coisa de para que precisa. Então, eu acho que sim, a gente se molda, né, com o tempo, vai moldando, e eu acho que as pessoas estão mudando bastante. Essa questão de álcool, eu vejo que muito mais gente agora pratica vida saudável, se bebe, não bebe na quantidade tão alta, não tem mais tanta, assim, tipo, tantas pessoas bêbadas bebendo até cair. Enfim, eu acho que por isso também Sociedade muda, né? provavelmente a sociedade muda e provavelmente essa coisa, né, de ser mais duro, de ser mais rígido, de ser mais porque assim, quando ninguém se preocupa com seus sentimentos, você realmente, né, você acaba É, sendo mais duro, mais verdade. pesado, mais rígido. Agora, quando o mundo começa a mudar e quando no primeiro aparecem também aparecem os sentimentos e emoções e não só racional, não só a parte racional que você precisa fazer. Aí eu acho que sim, as pessoas meio que têm essa tendência de sair um pouquinho desse ciclo é, mais exigente, né? Dessa posição mais exigente. Por isso que os russos gostam tanto dos brasileiros. Porque os É. brasileiros vivem nessa felicidade, né? Tipo assim, é isso aí, deu hoje, vai dar amanhã, tá tudo bem. E por isso que acho que os russos gostam tanto dos brasileiros, porque eles meio que conseguem talvez pegar um pouquinho dessas emoções Dessa que leveza também, essa leveza, não preciso ser exatamente. tão, como você mencionou antes, essa autocobrança tão grande. Uhum. Mas eu acho que faz todo sentido essa questão de sociedades mudam, de também os tempos, de alguma forma, constroem esses homens, né? Como você mencionou antes, essa questão da União Soviética, do comunismo, agora um pouco muito mudou a situação. Eu também vejo isso na Polônia também. Uhum. Essas mudanças assim da sociedade, até também se fala muito da geração Z também, não por acaso, né? Uhum. É outro ser humano um pouco, vivendo em outras circunstâncias, tendo outros valores um pouco e tentando viver. É. Mas assim também, como o nosso tempo voa, a conversa é super interessante, mas também não quero comprometer o tempo. Eu vi que aqui tem uma pergunta. Vocês acham que a Rússia está mais ocidental? Valéria, como você responderia essa pergunta? O que você acha? Essa é uma pergunta bem curiosa mesmo, porque é muito difícil. A Rússia, né, tem dois lados, o lado da Europa, o lado da Ásia, mas é muito difícil encaixar a Rússia tanto na parte ocidental quanto na parte oriental. É que a gente tem uma mistura tão grande de coisas que, assim, certamente a gente tem bastante coisa parecida com a Europa, Uhum. né? Porque a maior parte da população vive na parte europeia da Rússia, 70% vive lá. Mas, ao mesmo tempo, várias vezes já meus alunos e seguidores e pessoas que foram para a Rússia falaram para mim que a Rússia parece Brasil da Europa. Porque, né, é engraçado, porque, assim, por mais que a gente tenha também essa coisa de distância, de individualismo, né? De não se abrir tão fácil com as outras pessoas como os europeus, mas ao mesmo tempo a gente tem essa parte hospitaleira, parte assim receptiva e com muita abundância da Ásia, né? As pessoas Uhum. asiáticas normalmente são muito fofos, né? Muito legais com os estrangeiros e gostam muito e são curiosos. Eu morei na China antes né, de morar no Brasil, então lá sempre as pessoas muito curioso pelos estrangeiros, sempre tentavam falar inglês, sempre tentavam perguntar e são super assim, querendo saber tudo. Conte Uhum. tudo que a gente quer saber tudo. Então, é curioso, mas eu acho que a Rússia é uma mistura e tem em vários momentos a gente vê isso, né? Na cultura, nas tradições, no povo também. A gente tem tanto pessoas com aparência europeia quanto com asiática. E eu acho que a gente pegou um pouquinho de dois mundos e foi uma, uma, uma criação assim. Até porque também, por exemplo, né, se a gente comparar a Rússia com a Europa é muito mais, é, muito menos, vamos dizer, tradicional, Mais né? Muito menos liberal um pouco. patriarcal.
Porque na Rússia a gente continua ainda nessa sociedade patriarcal, mais tradicional, mais assim, mais dividida, né? Que tem homens, tem mulheres e que tem certas, Cada tem não seu vou dizer papel. funções, né? Mas cada um tem suas coisas e isso também acho que não, a gente não se aproxima muito da Europa, apesar de que a gente tem bastante coisa parecida com a Europa, Uhum. mas também acho que essa mistura toda, e é difícil falar se a Rússia é a Europa ou a Rússia é a Ásia, eu acho que realmente é uma mistura Tem seu dessas próprio duas coisas. caminho. Eu acho que essa pergunta, eu estudei um pouco sobre esse tema, porque é um dilema e Uhum. muitos geopolíticos, muitos filósofos russos até inclusive tentaram responder. Somos Ásia, o nosso caminho é mais asiático, mais europeu e tem essas sempre brigas. E eu me lembro, eu assisti quando eu estudei sobre esse tema, a fala do Putin, que a Rússia tem seu próprio caminho. Na verdade, nem Ásia, É, nem Europa. É outra ainda, é outro caminho ainda, é, um pouco, assim, é uma mistura. é uma mistura realmente, uma mistura muito interessante e curiosa. É bem Uhum. curioso isso. Valéria, muito obrigada pelo seu tempo, por falar um pouco sobre a Rússia, trazer mais esses pontes, construindo pontes culturais entre Brasil, Polônia e Rússia. Sou polonesa, então não posso não Claro. mencionar. E queria deixar a última palavra para você, também com uma pergunta, e também para você falar um pouco mais, ainda ressaltando onde as pessoas podem te encontrar. Eu vou depois colocar também esse vídeo no YouTube, então onde as pessoas podem te encontrar, vou colocar também as suas redes sociais, mas ainda respondendo à pergunta para os brasileiros que gostariam de visitar a Rússia um dia, quais dicas você daria para essas pessoas para não se assustarem com choques culturais? Então, quais dicas mais importantes para os brasileiros que pensam em visitar a Rússia, que gostam da Rússia, para não se assustarem tanto? Então, já última palavra para Uhum. você e mais uma vez obrigada por aceitar o convite. Obrigada, tô muito feliz em estar aqui compartilhando um pouquinho dessas curiosidades, porque eu realmente acho que é muito legal, muito importante a gente Hum. conhecer um pouquinho mais do mundo e ver um pouquinho mais das outras culturas e se quem quiser, os brasileiros, quem quiser visitar a Rússia, eu acho que é importante lembrar essa parte que assim, se as pessoas são diferentes, não é porque não gostam de você, né? Com certeza os russos são muito mais sérios e muito mais fechados que os brasileiros, mas isso não é nada pessoal. Não tem essa coisa de a pessoa não gosta de mim, a pessoa, não sei, tá agindo de uma forma que eu não esperava, né? Tá falando de um modo, de repente, um pouco mais agressivo do que a pessoa espera. Só lembrar que a cultura é bastante diferente, que, assim, a gente tem nossas dificuldades, né? Principalmente quando no tempo frio, no clima desagradável, e a gente tem isso por bastante tempo, né? O frio extremo, principalmente dependendo da cidade, tem cidades que bate -50. E nesse clima é muito difícil se você se manter feliz, receptivo, agradável, amigável, essas coisas. Então, eu acho que psicologicamente se preparando para a Rússia, acho que a pessoa deveria aceitar que a cultura, que vai ter choques culturais, que a cultura vai ser bastante diferente, que as pessoas você pode tentar falar com elas podem não responder para você, mas não é nada pessoal, assim, às vezes a pessoa não tá com cabeça para ajudar, às vezes a pessoa tem vergonha de não entender o que você está perguntando, principalmente se você não fala russo, né? Então, a outra dica que eu sempre recomendo, assim, não porque eu tenho escola, não porque eu sou professora, mas é que realmente faz muita diferença. Saber falar, pelo menos assim, 10, 15 frases básicas, né? Fazendo pergunta, onde fica, quanto custa, né? Como chegar em tal lugar, e também contando um pouquinho sobre você, né? Como você se chama, de onde você é, o que você gosta ou não gosta. Sabendo pelo menos o básico, as pessoas mudam completamente. Os russos mudam completamente quando um estrangeiro chega tentando falar russo. É uma mudança assim na hora.
Talvez porque as pessoas olham para o estrangeiro e ficam vendo que o estrangeiro está passando vergonha, né? Não sabe falar russo, mas está tentando, está se esforçando. E russo não é uma língua tão comum para E aprender. não é fácil E não também, é não é fácil, fácil. e não é fácil, então eu acho que as pessoas, os russos ficam mais sensíveis, assim, ficam mais com pena da pessoa que tá passando vergonha e ainda está perdida, não sei, ainda está precisando achar um lugar. E então super recomendo. E a gente tinha vários grupos de alunos antes da Copa da Rússia que eles estavam aprendendo russo justamente para ir para a Copa para aproveitar. E um aluno, eu lembro até hoje, que quando ele voltou da Rússia, ele falou: Olha, eu viajei com, sei lá, os amigos, não sei, a família, e quando alguém deles chegava para os russos tentando saber alguma coisa, obviamente falando inglês, né, porque ninguém da família dele falava russo, era uma coisa. Ele falou: E quando eu chegava para essas mesmas pessoas tentando falar russo, nossa, era um tratamento completamente diferente. As coisas mudavam na hora. As pessoas na hora abriam sorriso, as pessoas na hora tentavam, não sei, ajudar a entender o que a pessoa estava buscando. Então, esse é um grande segredo para derreter o gelo dos russos. Do coração do russo, assim. O coração russo precisa de um pouquinho de, de coisa para se derreter. Então, uma das coisas para fazer isso é aprender um pouquinho de russo, pelo menos o básico, algumas palavras e frases, para a pessoa poder entender que você está sofrendo e está precisando de ajuda mesmo. Opa, boa. E onde as pessoas podem te encontrar, Valéria? Eu tenho, não sei, praticamente todas as redes sociais, né? Uhum. Instagram, YouTube, TikTok, e tudo é Uma Russa no Brasil. Uma Então, russa no Brasil. Vamos quem também quiser. colocar na descrição depois para as pessoas que querem saber mais da cultura russa. Recomendo fortemente, muito legal, os vídeos muito engraçados, divertidos. Gostei bastante. Também gostei do vídeo que você fez algum tempo atrás, já mais antigo, sobre McDonald's na Rússia. Também recomendo assistir esse vídeo, muito legal. E tem muitos vídeos da cultura, comparando cultura russa com brasileira, né? Contando sobre cultura russa. Então, quem quiser se aprofundar e conhecer um pouquinho mais, de uma forma mais leve, né? De uma forma mais divertida, convido todos para as redes sociais Uma Russa no Brasil. Perfeito, Valéria, muito obrigada mais uma vez e desejo para todos então boa noite, bom descanso e Feliz Natal, porque provavelmente não vamos fazer mais lives esse ano, então Feliz Ano Novo também e Feliz Natal. Obrigada pelo convite. Adorei estar aqui, adorei compartilhar as curiosidades e espero que a gente terá mais oportunidade de fazer isso no Com futuro. certeza, Valéria, muito obrigada e boa noite. Boa noite. Tchau, Tchau, tchau. tchau.